Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter também direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, continuando o nosso módulo de carreiras bancárias, a aula de hoje a gente vai abordar sobre correio eletrônico, algo que é muito cobrado nas carreiras bancárias, até porque, para quem não sabe, né, toda vez que a gente faz uma comunicação, a formalização oficial, né, a forma de você entrar em contato com o cliente é através do e-mail. Então esse é um assunto que vocês precisam ficar muito atento, porque cai bastante para carreiras bancárias. Então, sem mais delongas, vamos entender o que pode ser cobrado, tá? Bom, o que é o correio eletrônico? O correio eletrônico nada mais é, turma, do que o envio e o recebimento de mensagens eletrônicas. É para que você compreenda de forma mais adequada, né, que você consiga fazer um paralelo, é como se fosse o correio, só que digital. Então você encaminha e você recebe mensagens eletrônicas. Até então sabemos a definição. Só que as bancas, principalmente a Sesgran Rio, que vai ser a banca responsável por fazer o concurso do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal, ele cobra muito a questão das características. Então, a primeira característica que você precisa saber: um correio eletrônico, tá? Um serviço, um provedor de e-mail, ele não é em tempo real. Então, o que você precisa ficar atento? Quando o professor João Kleber ele encaminha um e-mail para você, às vezes ele chega rápido e você imagina, supõe que ele é em tempo real, né? Enviou, recebeu. E você precisa ficar atento de uma coisa muito importante. Por quê? Eu tenho a figura do remetente, aquele que envia o e-mail para você, e eu tenho também a figura do destinatário, aquele que recebe o e-mail. E o que acontece? Se eu, professor João Kleber, encaminhei o e-mail para você, eu tenho que estar com conexão com a internet. Claro, lógico, né? Mas se o destinatário, por exemplo, ele não estiver com a internet, esse e-mail fica parado como se fosse num local temporário no servidor de e-mail. Um exemplo, imagine que eu estou encaminhando um e-mail para uma pessoa que possui o Gmail, então fica lá no serviço do Google. Eu estou encaminhando uma pessoa que tem um e-mail Hotmail, fica na Microsoft. Então perceba, encaminhei o e-mail, só que o destinatário, você está sem internet, você não vai receber o e-mail, ele fica parado. Assim que você restaurar a conexão com a internet, ele vai encaminhar para a sua caixa de entrada. Então fiquem atentos. O e-mail não é em tempo real. Eu preciso que tanto o remetente que enviou o e-mail quanto o destinatário tenha acesso à internet. Beleza? Então fiquem atentos com isso. Isso é a primeira característica que você precisa saber.
Agora falando mais de forma técnica, nós temos alguns conceitos que são bem abordados na questão de correio eletrônico. Primeira coisa, multiplataforma. Se você pegar a tradução literal de multi, o que significa multi, turma? Multi são muitas, plataformas são maneiras. Então, hoje, um e-mail, existem várias formas de você acessar. E como seriam essas várias formas de acessar? Independente se você esteja utilizando smartphone, tablet, desktop, ou um notebook, ou até uma Smart TV, você consegue ter acesso. E isso seria o que? Multiplataforma física, independente do equipamento. Outra coisa que é importante também, tá? Quando você utiliza um serviço de e-mail, vamos pegar por exemplo o Google, que é um dos mais conhecidos e um dos mais utilizados. Independente do sistema operacional que você esteja utilizando, você pode estar utilizando, por exemplo, Windows, eu posso estar utilizando o Linux, tá? Eu posso estar utilizando o navegador Opera, eu posso estar utilizando o navegador Google Chrome, eu posso estar utilizando o Microsoft Edge. E aí você pode até me perguntar, mas professor, para que eu preciso saber de tudo isso? É para você associar a ideia que independente do equipamento, da parte física, independente da parte software, da parte lógica ou dos sistemas que você esteja utilizando, um e-mail você vai conseguir ter acesso, lógico, desde que você tenha uma conexão com a internet. Então por isso que nós citamos, nós inferimos que um correio eletrônico, tá? Ele é um sistema, logicamente, multiplataforma, perfeito? Então, primeira característica aí cobrada por concurso, a gente acabou de resolver. Outra coisa importante, os serviços de e-mail normalmente são gratuitos. Quando se trata de concurso público, ele cobra sempre dois, né? Ele cobra a questão do Outlook, ele cobra a questão do Hotmail, né, que é vinculada à Microsoft, ou ele pode cobrar o Gmail, que é vinculado ao Google. E aonde que eu quero chegar? Essas duas empresas, que são as mais cobradas em concurso público, eles têm vários tipos de plano. E o primeiro plano é o gratuito, tá? Esse plano gratuito, ele te dá um limite de armazenamento. Então vamos pegar o exemplo, o Google. O Google você pode ter um Gmail, né? Você pode ter um e-mail vinculado ao Gmail, na qual você pode ter até 15 GB de armazenamento, tá? Lembrando, palavrinha-chave aí, tá? Toda vez que a nomenclatura acabar na palavra byte, significa que nós estamos referindo a armazenamento. Perfeito? Então, o Google ele tem 15 GB de armazenamento. Só que isso não é padrão para todas as operadoras, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Outlook, ele tem 5 GB, tá? E aonde que eu quero chegar? Quando você utiliza um serviço de e-mail, ele tem limitações. Então, se na sua questão, tá, ele inferir que não há limite de armazenamento, é falso. E aí outra coisa importante também que você precisa saber sobre correio eletrônico. Então, eu estou utilizando o Gmail, chegou lá nos 15 GB, lotou a minha caixa de mensagem. Então, o que vai acontecer? Você não consegue nem enviar e nem receber e-mail, tá bom? Ah, mas o fulano acabou de me enviar e-mail. O que acontece? O seu provedor de e-mail, vamos pegar o exemplo como o Google, ele fala o seguinte, ó, você está impossibilitado de receber e enviar mensagens, e aí para isso, ou você exclua os e-mails que você não utilize mais, ou você contrate um plano maior, e logicamente que esse plano que tem maior capacidade de armazenamento, ele é pago, tudo bem? Então, fiquem atentos. Se a sua caixa de e-mail lotar, tem duas opções. Ou você exclui as mensagens que você não utiliza mais ou não tenha tanta relevância, ou você tem que adquirir, tá, um novo plano. Outra coisa que é bem importante, quando você adquire um novo plano, não significa que você vai ter um novo e-mail. Significa que vai aumentar a capacidade do armazenamento da sua
conta, tudo bem? Então, fiquem atentos sobre esse conceito aí, tá? Então, os e-mails, eles têm limitações, tá? Dependendo, tá? Do serviço de e-mail que você esteja trabalhando. Outro assunto que é muito importante, os servidores de e-mail hoje são integrados com serviços de computação em nuvem. Se computação em nuvem você não se recorda, é sinal que você pulou a nossa aula de redes de computadores, que é a base de qualquer concurso público hoje. Por quê? Hoje todo mundo ele respira, ele vive conectado com a internet. E o que é a computação em nuvem? Computação em nuvem nada mais é do que você armazenar um arquivo, um sistema, um site em um local na qual onde você não se encontra. Traduzindo, você tem uma empresa e essa empresa possui um conjunto de computadores que nós chamamos de data centers, na qual ela é responsável por administrar todos os arquivos da sua empresa. Situação hipotética, você foi lá e perdeu, por exemplo, o notebook, você perdeu o computador na qual você fazia conexão com o serviço de e-mail. Você perdeu todos os seus e-mails? Não. Por quê? Essas informações estão armazenadas na nuvem, e a nuvem possui backup, que é algo também muito importante que a gente fala na aula de redes de computadores, que nada mais é do que cópia de segurança. Então, hoje os serviços de e-mail são integrados com a computação em nuvem. Como pode cair em prova, professor? É o seguinte, quando tu encaminha um e-mail, e aí outra coisa também que é característica, tá? Acho que ele está no próximo slide. Você pode anexar, tá? O que é anexar? Você vai incorporar, tá, um arquivo dentro da sua mensagem, tá bom? Quando você incorpora um arquivo dentro da sua mensagem, você tem que ficar atento a duas coisas. Primeiro, não é possível inserir qualquer tipo de arquivo, tá? Arquivos que possuem a extensão .exe, que são executáveis, são bloqueados por questões de segurança, porque ele pode instalar algum aplicativo e, consequentemente, os serviços de e-mail para bloquear a disseminação de vírus, ele bloqueia. Então, primeira coisa, quando você incorpora um arquivo a uma mensagem de e-mail, não é possível inserir qualquer tipo de arquivo. Perfeito? Segundo, vamos imaginar que esse arquivo seja um arquivo benéfico. Um exemplo, um relatório em PDF. Quando você faz o upload, né, lembrando que o upload, aula de redes novamente, né, você pega um arquivo que está dentro do seu computador e sobe para a internet, esse arquivo ele precisa obedecer às regras do serviço de e-mail. Vamos pegar como padrão o Gmail. Se passar de 10 MB, ele não manda. Ele fala, olha, esse arquivo aqui é muito grande, eu não consigo encaminhar. Só que, como nós temos o acesso à computação em nuvem, os serviços de e-mail hoje estão inteligentes. E como eles estão integrados com a nuvem, exemplo, se nós temos o Gmail, está integrado com o nosso amigo Google Drive. Se nós temos, por exemplo, o Outlook, está integrado com o OneDrive, por exemplo. Ou o Dropbox. O que acontece, turma? Quando você anexa um arquivo, vamos imaginar que ele tenha 15 MB. Então ele não vai ser possível inserir dentro dessa mensagem. O que o servidor ele já faz? Um exemplo, Gmail. Ele pega este arquivo, faz o upload, só que ele faz o upload na nuvem. E aí você vai encaminhar a mensagem, só que não vai chegar o arquivo para o usuário. Vai chegar um link, lembrando a aula de Word, né? Links são atalhos, né? São como se fosse um link de navegação para você obter acesso à informação, na qual a outra pessoa, o destinatário, vai receber essa informação e aí ele vai clicar no link e vai poder baixar o arquivo. Então, fiquem atentos. A integração da computação em nuvem facilita, né? Quando você possui um arquivo que é muito grande. Porque você não consegue, por exemplo, encaminhar via mensagem de e-mail. Então o que tu faz? Você anexa o e-mail, só que ele automaticamente gera, né, o upload para a nuvem. E ele vai encaminhar somente o link para que o usuário que receba a tua mensagem
baixe, né? Só que ele, às vezes a pessoa tem pouco conhecimento, né? E nem vai imaginar que aquela mensagem, né? Aquele e-mail, ele não está redirecionando para a nuvem, ele imagina que a mensagem está sendo baixada, o arquivo em si está sendo baixado dentro da mensagem de e-mail. Então, fiquem atentos. Se o arquivo for muito grande, qual que é a opção que eu tenho de encaminhar o arquivo para uma outra pessoa? Armazenando na nuvem, tá? E assim nós pegamos as 3 características de um correio eletrônico. Então ele é multiplataforma, ele tem a questão de limite, deixa eu até colocar aqui, ele tem a questão de limite, né, dependendo do serviço de e-mail que você esteja trabalhando, e ele também tem a parte de integração com serviços da computação em nuvem, tá? Falei para vocês sobre que ele não é tempo real, então eu preciso que o remetente e o destinatário tenham conexão com a internet, lembrando que dependendo da conexão da internet pode ser mais rápido, também como pode ser mais demorado, beleza? E uma das coisas também que é cobrada sobre carreiras bancárias, eles perguntam se você sabe se aquele e-mail é válido ou não. Então ele te pergunta, turma, como é a composição de um e-mail, que é o que a gente vai ver agora nesse slide, tá? Desculpa, gente. Então vamos lá. Aqui eu estou dando 2 exemplos para vocês de e-mails que podem ser cobrados. Então o primeiro exercício aqui, nós temos o serviço, né, do Gmail, então é joão@gmail.com. O que eu preciso saber, professor? O e-mail, ele tem 3 partes principais. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Alguns e-mails podem ter 4 partes, mas a gente vai aprender no exercício 2, tá? O que é a primeira parte? É a caixa postal, tá? O que é uma caixa postal? É como se fosse o CEP da sua casa. É uma identificação lá, ó. O CEP 78 Parará Piriri é referente à casa do professor João Kleber, perfeito? Professor, ficou muito técnico. Então esse aqui, ó, é o nome do seu e-mail. Pronto, é o nome do seu e-mail, tá? Então neste caso, o nome do meu e-mail é João, perfeito? Depois que você tem o nome do seu e-mail, qual que é a próxima parte? Você tem o símbolo do arroba. O que o símbolo do arroba ele representa? A partir do arroba, você vai ter informações sobre o provedor. Professor, o que seria o provedor? A empresa que administra o seu correio eletrônico. Neste exercício é Gmail, então significa que o meu provedor é o Gmail, mas poderia ser Hotmail, poderia ser Outlook, poderia ser Terra, tá? E lembrando, ó, se eu tenho esse e-mail aqui, ó, joão@gmail.com, e se eu tenho esse e-mail aqui, ó, joão@hotmail.com. Esses 2 e-mails são completamente diferentes. Mas tem o mesmo nome, beleza, mas o serviço ou o provedor de e-mails são diferentes. É como se a gente tivesse a seguinte forma, ó, eu tenho o carro Gol, como eu tenho também a empresa de transporte aéreo Gol. Mas é o mesmo nome. Não, mas os serviços são completamente diferentes. Então, se liga nisso aí, tá? Que esse aqui são e-mails distintos, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui pra gente continuar. Então, vimos que a segunda parte é o provedor. Esse provedor é a empresa, tá? Que fornece para você o tipo de e-mail. A terceira parte, tá? Seguida do ponto, ela é representada pelo tipo de empresa. Então aqui, tipo de domínio. Ou tipo do provedor. Aqui, domínio. Ou
provedor. Então o que seria isso? Inclusive eu vou até apresentar um slide para vocês, tá? Que a gente tem vários tipos aqui, ó. É o próximo. Nós temos .com, comercial, .edu, educacional, .gov, governamental, militar, org, organizacional, tá bom? Então, a gente precisa saber sobre isso. E nesse aqui, acabou a nossa nomenclatura, tá? Então, eu tenho aqui joão@gmail.com. Então, aqui acabou a nossa nomenclatura. E aí, no início, que eu falei sobre a questão de composição, eu tenho o exercício 1 que eu tenho 3 partes e eu tenho o exercício 2 que tem 3 partes. Ou, desculpa, 4 partes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Qual é a diferença? Toda vez que você bater um olho no e-mail e ver essa composição de 3 partes, significa que nós estamos trabalhando com um e-mail que ele é internacional. Assassinei o português aqui, né? Sidney e Bodon vão ficar com raiva de mim. Internacional. Beleza? Normalmente o e-mail que é do tipo internacional, ele é mais caro, tá? E quando você tem 4 partes, significa que ele possui uma nacionalidade. Então, pegando o mesmo exercício, aqui eu tenho a caixa postal, aqui eu tenho o provedor, tá? Aqui eu tenho o tipo de provedor e 4 eu tenho a nacionalidade, tá? Então neste caso aqui, ó, a minha nacionalidade é brasileira. Se eu fosse ler a composição desse e-mail, seria da seguinte forma: como é que é o nome da caixa postal? João. Quem é o provedor de e-mail? Gmail. Qual é o tipo de provedor? Comercial. Ele possui uma nacionalidade? Possui. Qual é? Brasileira. Se tivesse PT, Portugal e assim por diante. Tá? Então, esta é a composição. E aí você precisa saber, tá, turma? Que, tá? Nós temos e-mails que pode ser internacional, como também a gente pode ter e-mail que seja nacional, tá? Então, falei também sobre a questão de tipo de domínios. Agora chegou também a falar sobre as características de protocolos. E aí percebam, tá? Que uma matéria, ela é base para outra. Protocolos a gente viu lá na aula de redes de computadores, né? O que é protocolos? Protocolos nada mais é do que leis. O que são leis? Por exemplo, se eu estou dirigindo o meu carro, eu preciso respeitar as leis de trânsito. Se eu, por exemplo, estou desmatando uma área florestal, eu vou responder pelas leis ambientais. Se eu estou, por exemplo, empregando uma pessoa, eu vou responder pelos direitos trabalhistas. Então percebam, cada área que a gente trabalha tem leis. E quando você fala de computação, cada área ou cada tipo de serviço na qual você está inserido possui um tipo de protocolo. E quando a gente trabalha sobre e-mail, tem 3 protocolos que precisa estar na ponta da língua. E isso aí, gente, não cai em concurso público não, tá? Despenca. A questão de protocolos de envio e recebimento de e-mail está praticamente em todas as áreas. Fiscais, carreiras policiais, carreiras bancárias, precisa saber sim sobre protocolos, tá? E existem 3 que caem no seu concurso. Você tem o SMTP, você possui o POP e você possui o IMAP, tá? O SMTP, ele é o mais simples, tá? Porque o S, você vai lembrar que é send. E o que significa send? Enviar. Então, toda vez que você faz um envio de e-mail, você tem que utilizar o e-mail SMTP. E aí, infelizmente, tá, gente? Você precisa saber a questão de acrônimos, tá? Quando fala sobre redes de computadores, quando fala sobre a questão de e-mail e menciona a palavra protocolo, precisa saber todas as nomenclaturas, perfeito? Então, se eu vou enviar um e-mail, é SMTP. Agora,
O que mais cobra em concurso público é a diferença entre o POP e o IMAP. Os dois protocolos são responsáveis por receber um e-mail. E aí, normalmente a gente é muito mais visual, né, do que textual. Por isso eu coloquei essas duas imagens para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, deixa eu apagar aqui. E vamos tentar entender o que ele está cobrando pra gente, tá, gente? POP e IMAP, os dois são responsáveis por recebimento. Perfeito. Então, se tiver uma questão no concurso público perguntando quais são, né, ou qual seria um protocolo para receber e-mail, você poderia colocar ou POP ou IMAP, certo? Beleza. Agora, o que eu preciso saber? Um possui uma característica que permanece o arquivo somente em um local. O outro possui uma característica que ele vai criando cópias dos arquivos, né, dos e-mails, em todo e qualquer dispositivo que solicitar acesso à informação. Então, para facilitar teu entendimento, nós vamos apelidar o POP do atalho Ctrl X e nós vamos apelidar o nosso amigo IMAP do Ctrl C. Então, vamos relembrar a aula de Word. Qual é a finalidade do Ctrl X? Aí você pode pensar assim, nossa professor, isso é fácil, é recortar. Mas eu estou te perguntando o conceito que está por trás de recortar, você sabe? Porque é muito fácil falar recortar, mas tem que saber a ideia que está por trás. Recortar, o que ele faz? Ele move, ele transfere. Você retira do local de origem e passa para o local de destino. Então a palavra-chave é mover, tá? Então você vai pegar aqui, o POP, ele faz uma movimentação, perfeito? E o Ctrl C é referente ao IMAP. O que o IMAP faz? Ele, e aí você pode ter, eu tenho certeza que vocês pensaram, Ctrl C é fácil, professor, é copiar. Mas é a mesma coisa que a gente fez no recortar. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia de copiar é você deixar um arquivo no local de origem e criar uma cópia no local de destino. Então agora eu não possuo somente um arquivo, eu possuo dois arquivos, tá? Então essa diferença é crucial. Sabendo dessa analogia, dessa brincadeira que a gente fez comparando outras matérias com informática, fica mais fácil de entender agora. Por quê? Eu vou apresentar para vocês o conceito. O POP, ele faz da seguinte forma. O professor João Kleber encaminhou um e-mail para você, aluno. Então o que acontece? Imagine que seja o Gmail, tá? Mas poderia ser qualquer um. Então a mensagem, ela vai vir, vai cair dentro do Gmail, e aí o Gmail vai perguntar, beleza, está configurado o e-mail do professor João Kleber POP ou IMAP? Ah, está configurado POP. Então o que ele faz? Ele vai encaminhar essa mensagem para o computador ou dispositivo que esteja cadastrado. Aí o que acontece? Quando você tem o POP, essa mensagem fica só naquele local. E aí vamos imaginar que eu tente acessar de um outro computador. Quando eu vou acessar, eu até consigo. Isso poderia até ser pegadinha de concurso público. Eu consigo fazer login no meu e-mail. Só que quando eu vou buscar as caixas de mensagens, não aparece nada. Vai apresentar como se estivesse vazia. Por que vai apresentar como se estivesse vazia? Porque foi configurado o POP. Então o que o POP faz? Tira do local de origem, que é o servidor, e transfere para o local de destino. Aí você fala assim, nossa professor, mas não entendi. E aí a pergunta é o seguinte, imagine que você seja um gerente lá da agência, da carreira bancárias. O que acontece? Você precisa ter acesso ao seu e-mail somente no local de trabalho. Lembre-se da aula de segurança da informação. Hoje o maior ativo de uma empresa ou de um órgão público é a informação, turma. Então o que acontece? Você não pode, por exemplo, ter acesso a esse e-mail na sua casa, no seu trabalho, na casa do seu namorado, sua esposa, seu esposo, enfim. Então você só vai conseguir ter acesso àquela informação lá no local de trabalho, na sua agência. Então, por exemplo, se você só consegue ter acesso ao seu e-mail neste local de trabalho, pergunta de prova. Que tipo de protocolo foi
configurado. E aí você tem que lembrar da aula do professor João Kleber. Só pode ser 2 e-mails, ou é POP ou é IMAP. O POP só armazena ou só, digamos assim, tem acesso em um local. E foi isso que eu acabei de citar, só que agora como forma de exercício. Se eu, professor João Kleber, só consigo ter acesso ao meu e-mail lá na agência, significa que foi configurado um tipo de protocolo chamado POP. Por isso que é a ideia que a gente passou aqui, né? Ctrl X. Ele move somente para um único dispositivo. Lembrando, esse único dispositivo pode ser multiplataforma. Pode ser computador, tablet, que mais? Um smartphone, beleza? Então é isso que vocês precisam ficar cientes. Se o nosso amigo POP ele move, o nosso amigo IMAP ele cria uma cópia, tá? E o que é criar uma cópia? Você deixa um arquivo no local de origem e você deixa um arquivo no local de destino. Perfeito? Então, agora vamos pegar o mesmo exercício. Você encaminhou o e-mail para o professor João Kleber, beleza? E aí, imagine que continua sendo o Google, tá? O Gmail. Então essa mensagem ela chega no provedor do Google e aí o Google vai perguntar, beleza, qual é o protocolo que está configurado a conta do João Kleber? Ah, está configurado o IMAP. Beleza, o IMAP qual que é? Ctrl C. Então, tentei acessar do meu computador, o que ele faz? Opa, está aqui uma cópia do arquivo para você. Tentei acessar agora do tablet, está aqui uma cópia para você. Tentei acessar da minha Smart TV, está aqui uma cópia para você. Então, conseguiram entender a ideia? Quando você tem o IMAP, você tem multidispositivos. Significa que qualquer dispositivo computacional que acesse o meu provedor de e-mail vai ter acesso àquele e-mail. Diferentemente do nosso amigo POP. Então, os dois são completamente diferentes. E isso aqui que eu acabei de citar para vocês não cai em concurso público não, tá turma? Despenca, despenca, beleza? Então, vamos entender agora como que se dá o funcionamento, como é que se dá a palavra-chave. Então, até colocar aqui, ó, o acesso ao seu e-mail. O acesso ao seu e-mail, turma, pode se dar de duas formas. Você pode ter acesso via webmail ou você pode ter o acesso via cliente de e-mail. Professor, qual que é a diferença dos dois? O webmail, como o próprio nome já fala, web, acesso à internet, e-mail, logicamente, que é o correio eletrônico, tá? Então o que eu preciso saber? Foca aqui comigo. Eu preciso abrir um navegador. Neste caso aqui eu coloquei o Google Chrome, mas poderia colocar Mozilla Firefox, o Edge, assim por diante. Preciso digitar o meu provedor de e-mail. Neste caso aqui é o Gmail. Ele vai me pedir as minhas credenciais, que seria a caixa postal, seguida do arroba, o tipo de domínio, tá? E se ele for brasileiro, se ele for outra nacionalidade, eu preciso inserir. Então, joão@gmail.com.br, tá? E eu tenho que colocar a minha senha, perfeito? Então, é assim que funciona o webmail. Então, eu preciso acessar um navegador para poder utilizar, perfeito? Cliente de e-mail. Você não tem que acessar um navegador. Você vai acessar um app. Para quem não sabe, app é aplicativo ou um sistema, tá? Específico, tá? Quem são esses aplicativos específicos que caem no concurso público, professor João Kleber? São dois, tá? Ou você acessa o Microsoft Outlook ou você acessa o Mozilla Thunderbird, tá? O que esses caras são? São gerenciadores de correio eletrônico. É como se você tivesse, para quem nunca ouviu falar dessas duas nomenclaturas, você tivesse aquele aplicativo do Gmail no seu celular. Por exemplo,
você assassinei o português agora, desculpa. Você clica no ícone do Gmail, que é como se fosse um e-mail vermelhinho, e ele já abre para você todas as suas caixas de mensagens. Aquilo ali é um cliente de e-mail. Por quê? Eu não preciso abrir o navegador, digitar o usuário e senha para acessar as minhas mensagens. Simplesmente eu clico no e-mail e ele já abre. E isso é o cliente de e-mail. Beleza? Então, eu tenho duas formas de acessar um e-mail. Via webmail, via cliente de e-mail. Entendemos as partes básicas. Agora chegou o momento da gente entender as diferenças que existem entre um e o outro, tá? Primeiro, os dois possuem questões de segurança, tá? Mesmo que hoje você, por padrão, se você tiver um cliente de e-mail configurado, você clica lá no ícone, seja Microsoft Outlook, Thunderbird ou, vamos pegar o exemplo do Gmail, você clicou, ele já abre já o e-mail para você. E aí às vezes o seu computador não é somente você que está acessando, existem várias pessoas que podem acessar esse computador. Mas você pode configurar senha também, tá? Assim como um navegador, né? Um webmail. Tá? Então a questão de segurança são idênticas. Agora, a grande sacada é a questão quando você não possui conexão com a internet. E aonde que eu quero chegar? Porque você pode até perguntar, poxa professor, como que o e-mail vai funcionar sem acesso à internet? Se liga nessa dica aí. Ó. Quando você tem o nosso amigo navegador, então significa que você está utilizando um webmail, eu preciso abrir o navegador, nesse caso aqui é o Google Chrome, e aí para tentar obter acesso aos meus e-mails, correto? Beleza. Imagine que você não tem conexão com a internet. Quando você abrir o navegador, vai apresentar um erro da página 404. A página não pode ser exibida porque não tem conexão com a internet. Tá? Então o que acontece? Eu nem consigo abrir o navegador. Agora, se eu possuo um cliente de e-mail, a coisa muda de figura. Porque quando você tem um cliente de e-mail, os e-mails eles são criados uma cópia dentro daquele dispositivo. Então é local. Diferentemente do webmail, que o webmail você vai acessar o servidor do seu provedor. E aonde que eu quero chegar, turma? Se você tem um cliente de e-mail, criou-se uma cópia. Então, você consegue acessar o aplicativo e aí, pasmem, você tem acesso aos e-mails. Só que os e-mails antigos. Como assim antigos? Até o momento da queda de conexão, tá? Opa, conexão. Então na prática funciona da seguinte forma: eu preciso criar um relatório, tá? E eu recebi as informações ou os dados, por exemplo, do meu gerente na data de ontem e agora caiu na internet. Se eu estiver utilizando o webmail, lascou, tá? Por quê? Eu não consigo nem conectar no Gmail para obter acesso aos meus dados. Agora, se o meu e-mail estiver configurado no cliente de e-mail, simplesmente eu clico no Outlook ou no Thunderbird, por exemplo, e aí eu vou obter acesso aos meus e-mails. Só que eu tenho acesso a todos os dados, por exemplo, todos os e-mails enviados e recebidos. Vamos pegar como exemplo se caiu a queda de conexão ao meio-dia, tá? Ao meio-dia do dia 5 de setembro. Então até o dia 5 de setembro, ao meio-dia, eu tenho acesso a todos os e-mails. Após esse período eu não tenho acesso a nada. Mas, como eu disse, eu tive acesso ao e-mail com as informações no dia 4. Então é possível que eu consiga ter acesso, né, normalmente a esse e-mail. Então isso facilita. E isso pode ser cobrado numa questão de concurso público. Então, quando você trabalha com um cliente de e-mail, você pode ter acesso de forma mais vantajosa que se comparado ao nosso amigo web de e-mail. Por quê? O webmail só vai funcionar se tiver acesso à internet. O nosso amigo cliente de e-mail, ele funciona sem ter a conexão com acesso à internet, porque ele está localmente. Outra coisa também que pode cair na sua questão de concurso público. Hoje a gente vive muito atarefado, né? E é possível, por exemplo, você encaminhar um e-mail mesmo você não tem conexão com a internet. Como que funciona isso na prática? Simples. Você está com um cliente de e-mail, um aplicativo do Outlook, então abre o Outlook, mas aí está sem conexão com a internet. Só que você sabe que aquele e-mail é muito importante. Você não tem só aquele e-mail para fazer, você tem várias atividades para serem realizadas.
só que você sabe que você é um pouquinho esquecido. Então, o que você faz? Monta o e-mail, encaminha o relatório, faz o upload normalmente e encaminha o e-mail. Lógico que esse e-mail ele não vai ser enviado agora, só que o próprio gerenciador de e-mail, o próprio cliente de e-mail, ele fica lá sincronizando a todo momento. Quando restaurar a conexão com a internet, o que o Outlook faz? Ele começa a fazer a sincronização e aí a gente viu que tem um e-mail que foi disparado. E a gente vai até ver na próxima parte da aula que tem a caixa de saída, é o local onde ele fica. Voltou à internet, ele pega e encaminha esse e-mail para o destinatário e você já fez a sua atividade. Então eu não preciso, por exemplo, ficar esperando a internet voltar para fazer as minhas atividades. Beleza? Então isso também é outra característica importante quando se fala sobre cliente de e-mail, tá? Continuando aqui, turma, sobre a questão do funcionamento, tá? Isso foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Os e-mails antigos é possível visualizar. Mesmo que você possua, tá? Configurado na sua máquina um aplicativo, é possível que você acesse via webmail. Então, se a banca inferir que foi configurado o e-mail para cliente de e-mail, tá? Então agora não é possível mais acessar o webmail, é questão completamente equivocada, tá? Você pode acessar tanto o webmail quanto o cliente de e-mail. O que vai determinar se você vai ter acesso às mensagens é o tipo de protocolo que foi configurado. Se foi configurado o protocolo em MAP, você acessa em qualquer dispositivo. Agora, se foi configurado o protocolo POP, somente o dispositivo que foi configurado. Mas o acesso é normal para qualquer tipo, tanto o webmail quanto o cliente de e-mail, perfeito? Então, agora vamos falar sobre as caixas de mensagens, que é algo que é muito cobrado também sobre a questão de concurso público, tá? Nós temos 6, acho que é 6, deixa eu confirmar aqui, são 6, tá? Caixa de entrada, itens enviados, rascunhos, tá? Nós temos também a questão de caixa de saída, nós temos spam e lixeira ou itens excluídos. Então vamos abordar cada um deles agora, tá? Então, turma, vamos abordar agora então específico cada caixa de mensagem para você entender como que pode ser cobrado na questão do seu concurso público, tá? A primeira caixa de mensagem que a gente vai abordar é a caixa de entrada, tá? O que seria a caixa de entrada? São todos os e-mails que você recebeu. Então, se o cara encaminhou o e-mail para você, vai chegar na caixa de entrada. Existem algumas regras que a gente vai ver no próximo slide, que é a questão de publicidade. Normalmente, os serviços, os provedores de e-mail, quando identifica que aquela mensagem não é algo comum que você recebe, ele detecta como um spam e já encaminha automaticamente para a caixa de mensagem spam. Mas, se fosse perguntar que se fosse cobrado, né, ou questionado uma questão, você tem que falar o seguinte: se fosse um e-mail comum, um e-mail de um relatório, um e-mail de um ofício, e ele verificar que não tem nada ou vínculo com questão de publicidade, ele cai na caixa de entrada, perfeito? Outro que é muito importante são os itens enviados. Isso, turma, tem que ficar na ponta da língua. Professor, o que seria os itens enviados? Você encaminhou o e-mail para um destinatário, perfeito? E o seu destinatário recebeu. Agora, fiquem atentos, não significa que esse cara leu o e-mail, tá? Tá lá na caixa de mensagem dele. Se ele leu ou não, desculpa eu usando a palavra, o problema é dele. Mas se cobrar na questão de concurso público, itens enviados, significa que o e-mail foi somente enviado. Não, foi enviado e o servidor ou provedor de e-mail do cara recebeu, tá? Por que eu estou falando isso? Porque na sua prova, no seu concurso público, ele vai perguntar para você a diferença entre itens enviados e caixa de saída, que é o nosso próximo assunto aqui. A caixa de saída, você enviou o e-mail, só que o usuário ainda não recebeu. E aí, o que a gente precisa saber?
Lembra que eu citei as características do nosso amigo serviço de e-mail? Pois bem, por isso que é importante saber o conceito para depois entender as funcionalidades. Quando você encaminha um e-mail, o e-mail não é em tempo real, porque eu preciso ter acesso à internet e o meu destinatário tem que ter acesso à internet. Então, traduzindo, tanto o remetente quanto o destinatário precisam ter conexão com a internet, beleza? E nesse exercício, tá? Logicamente, quando ele pergunta sobre caixas de mensagens, nós estamos mencionando, tá? Que a gente está com conexão com a internet, mas o examinador ele pode ser, não malandro, mas ele pode tentar questionar se você entende realmente como é que funciona um serviço de correio eletrônico. Então ele vai falar o seguinte, ó, você enviou o e-mail, tá? E o destinatário não recebeu. Por que não recebeu? Porque não está nos itens enviados, está na caixa de saída. E lembre, eu até citei no início da aula, né? O que é a caixa de saída? Um local temporário. Então acho que essa é uma palavra-chave para o seu concurso. Por que é um local temporário? Eu vou até abrir um slide aqui para nós. Então a caixa de saída, ele é um local temporário. Tá? Por que ele é um local temporário? O destinatário ainda não recebeu este e-mail, certo? O que acontece? Pode ser que você está sem conexão com a internet, como também pode ser que o seu destinatário está sem conexão com a internet. Tá? Ou o servidor de e-mail dele está com problema, ou o meu servidor de e-mail está com problema. Então, para não perder a informação, isso é importante, tá? Lembre-se, qual é o maior ativo de uma empresa ou de um órgão público? É a informação. Então, hoje as empresas de tecnologia, elas fazem de tudo para evitar que você perca a informação. Então, eles deixam no local temporário que é chamado de caixa de saída. Quando a conexão de internet ela for restaurada, independente se o problema for no remetente ou se for no destinatário, o que acontece? Ele sai da caixa de saída e ele vai para uma caixa de mensagem que a gente falou anteriormente, que é o itens enviados. Por que ele sai de itens enviados? Porque os itens enviados, turma, o cara enviou o e-mail e o destinatário ele recebeu. Então isso é muito importante. Qual é a diferença entre caixa de saída e itens enviados? Itens enviados você enviou e o cara recebeu. Caixa de saída é um local temporário. Não foi, digamos assim, chego até o destinatário. Pode ser que tenha problemas tanto do remetente, como também pode ser problemas existam de conexão com a internet ou o servidor de e-mail está fora do destinatário. Voltou a internet, foi restaurado o serviço de e-mail, a mensagem ela é encaminhada, chega no destinatário e automaticamente sai de caixa de saída para itens enviados. Perfeito? Então, essa é a diferença, tá? E vamos para a próxima caixa de mensagem que é cobrada, rascunhos. O rascunho, turma, ele é, na concepção clara, né, como se fosse um esboço. Eu costumo criar mapas mentais com palavras. Então, se eu fosse criar um mapa mental sobre palavras de rascunho, em construção, tá? Então o rascunho ele está em construção, tá? Por padrão, toda vez que você clica para criar uma nova mensagem, essa mensagem automaticamente ela já é salva no rascunho. Então se eu coloquei o assunto, eu fiz um upload de um arquivo, eu comecei a digitar o texto, o corpo do texto, né? Então, para quem não sabe, a mensagem ela tem 3 partes, ela tem o assunto, ela tem o corpo de texto, onde você vai descrever o e-mail, e também pode ter a parte de anexo, onde você incorpora arquivos, tá? E foi até bom colocar a questão de anexo,
se for a banca, não sou muito bom de desenho, mas se for a banca Sesgranville, ele pode cobrar a questão de ícones também, que é um clipezinho, tá? Então, o que acontece? Quando você cria um rascunho, ele salva tudo. Só que tem um detalhe. Mesmo que você coloque lá o campo do e-mail que você quer enviar, logicamente a identificação do destinatário, essa mensagem nem foi enviada. Então, se a gente fizer um mapa mental, tá? Nós temos, primeiro, rascunho. Depois, segundo, nós temos a caixa de saída. E se tudo der certo, você tem os itens enviados. Então, palavra-chave: construção, enviou, mas não recebeu, enviou e foi recebido o e-mail. Então, isso aqui são as três partes quando você encaminha a questão de e-mail, tá? E os outros dois que são bastante cobrados é o spam. Como eu já mencionei no início, né? Quando alguém encaminha um e-mail para você e você recebeu o e-mail, tá? Na verdade, se eu encaminhei um e-mail para uma pessoa e apresenta lá na minha caixa de e-mail que está itens enviados, o cara recebeu o e-mail. Mas ele pode pegar o telefone e ligar: ô João, não recebi seu e-mail, cara. Eu falo assim: não, você recebeu sim, aluno. Aí ele fala assim: mas como? Tô olhando aqui a minha caixa de entrada, não tá. Aí eu respondo para ele: olha, dá uma olhada no seu spam aí, ou lixo eletrônico, tá? Então, ele pode cobrar na sua questão de concurso público o spam ou lixo eletrônico, dependendo da versão, tá? O que seria isso? É uma caixa, um local de armazenamento de mensagens que o seu servidor de e-mail, o seu provedor de e-mail, julga ser algo que você não queria receber. Normalmente são com fins publicitários. Então, notificações de redes sociais, propagandas de empresas, vamos pegar o exemplo aqui, Netshoes, Magazine Luiza, entre outras coisas, normalmente caem direto nessa caixa de mensagem. Então, eu pego e falo para o aluno: ó, olha no seu spam. Aí ele vai lá, olha no spam: ah, professor, tá aqui. Obrigado, professor. Então, se ele te perguntar, o usuário recebeu uma mensagem, quais são os dois locais que poderiam estar essa mensagem? Bom, se não tiver fins publicitários, automaticamente ele fica na caixa de entrada, tá? Mas, se ele tiver alguma ideologia ou alguma referência ou menção com a parte de comércio, publicidade, o próprio provedor de e-mail faz um bloqueio e ele encaminha para essa área chamada de spam ou lixo eletrônico, beleza? E por último, nós temos a lixeira, que dependendo das versões pode ser chamada de itens excluídos. Este local, tá, é onde você vai armazenar os e-mails que você não quer mais. Então, eu fui lá, esse e-mail aqui é de publicidade da LAC Concursos, não quero mais esse e-mail, então eu clico lá e vou excluir. E a ideia da lixeira é a mesma da lixeira do Windows. Ele é um local temporário. Então anote essa palavrinha-chave aí, turma. Temporário. E por que eu estou falando isso, que ele é um local temporário? Porque você excluiu um arquivo, primeira questão, é possível restaurar ele? Sim. Arquivo não, desculpa. Você excluiu um e-mail, é possível restaurar ele? Sim. Você vai lá em lixo eletrônico ou lixeira, clica com itens excluídos ou lixeira, você clica com o botão direito e restaura ele. Perfeito. Agora, segunda questão, o arquivo vai ficar para sempre na lixeira? Não. Conforme eu falei lá no início da aula, os nossos e-mails, ele possui um limite. Na verdade, não os nossos e-mails, nosso serviço de e-mail possui um limite. Então, o que acontece? Quando você trabalha com muito e-mail, vai chegar um momento que vai lotar a sua caixa de entrada, vai lotar o armazenamento do teu e-mail. O que o serviço de e-mail já faz? Os e-mails mais antigos que estão lá na lixeira, que não foram restaurados, né? Então ele fala o seguinte: isso aqui não foi um erro acidental, então eu tenho que excluir. O próprio gerenciador de e-mail vai excluindo de forma automática. Então por isso que a palavra-chave tem que ser temporário. Então, você identificou que encaminhou o e-mail errado, vai lá e restaura ele, beleza? Porque o e-mail ele não vai excluir se estiver lá na caixa de entrada,
mas se tiver no lixo eletrônico, na lixeira, ele vai excluir. Perfeito? Agora a gente vai abordar, tá, turma, a questão de tipos de envio. Isso cai bastante também em carreiras bancárias, principalmente agora com o advento da Lei, né, Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Vamos lá. Quando você... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando você vai enviar um e-mail, tem 3 campos que você pode colocar para o destinatário. Primeiro, você que está enviando, você vai ser identificado com o campo D. Então, D João para professor Luiz, D João para o Robert, D João para Manuel. Perfeito? E esses 3 campos aqui são referentes ao destinatário. O campo D é o remetente, tá? Esses 3, eles têm características que são peculiares, tá? Então vamos fazer um mapa mental para facilitar na hora da prova, para você não se confundir. O campo para, você vai colocar a palavrinha, na verdade aqui até uma palavra composta, comunicação interna. Que é esse campo aqui, ó. Tá? Vou colocar SEI. Professor, como que funciona isso na prática? É o seguinte, quando você insere e-mails lá no campo para, você quer apresentar uma informação de conhecimento comum. Então, vamos pegar um exemplo, ó. Na segunda-feira, dia 6 de setembro, por exemplo, não vai haver expediente na LAC. Então o que eu faço? Eu pego todos os colaboradores e coloco lá no campo para, encaminho, ó, no dia 6 de setembro não haverá expediente, vai ser emendado com o feriado do dia 7 de setembro, beleza? Então eu não estou especificando uma pessoa, eu estou mandando uma informação via comunicação interna para que todas tenham ciência, beleza? Então essa é a ideologia do campo para. Agora o campo CC, com cópia. A palavrinha, deixa eu ter que colocar aqui do lado aqui, ó, com cópia. A palavrinha é monitoramento. Tá? E aí, um exercício bem prático. O professor Luiz pediu para eu fazer uma análise do edital do Banco do Brasil, tá? E ele falou o seguinte, ó, faça uma análise do banco do edital do Banco do Brasil e encaminhe para o Manuel para mim, por favor, tá? Então o que eu faço? Eu vou, né, o professor Luiz, vou colocar ele no e-mail, no campo para, tá? Porque foi ele que me passou essa instrução. E aí eu vou colocar com cópia para o Manuel. Por que eu vou colocar com cópia para o Manuel? A palavrinha-chave é monitoramento. Tá? Por quê? Para ele ter ciência, tá? E aí, se o professor Luiz, por exemplo, falar, João, você encaminhou e-mail para o Manuel? Eu falei, encaminhei, ele está com cópia lá, certo? E aí ele não pode, por exemplo, falar que não recebeu aquele e-mail, porque quando você coloca no com cópia, tanto o campo para quanto o campo para, eles enxergam as pessoas que estão visualizando aquele e-mail. Então essa é a ideia de monitoramento. É para que você passe uma informação para conhecimento, por exemplo, do professor Luiz, mas a outra pessoa fique monitorando. Ó, eu estou no campo cópia aqui, alguma coisa eu tenho que fazer, alguma coisa eu tenho que monitorar. Então, neste caso, quando o Manuel receber a mensagem e ver que o nome dele está lá no campo cópia, ele sabe que é algo importante, porque ele está colocado como cópia nesse e-mail. Então, isso é bem importante, beleza? Então, campo cópia, ele é um monitoramento. E o cópia com oculta, esse cai bastante em concurso público, principalmente carreiras bancárias, tá?
O cópia oculto, ele também é um monitoramento, tá? Só que ele é um monitoramento oculto. E como que funciona isso na prática? Vamos pegar o mesmo exercício, tá? Que eu citei do professor Luiz e do Manuel. Então eu estou fazendo uma análise do edital do Banco do Brasil e o professor Luiz pegou e falou o seguinte, ó, faça uma análise do edital do Banco do Brasil e encaminhe, por favor, para o professor ou para o Manuel, tá? Eu fiz a análise, coloquei lá no campo para Manuel e eu coloquei, por exemplo, lá no cópia oculta para o professor Luiz. E por que eu coloquei no cópia oculta para o professor Luiz? Eu estou meio desconfiado, por exemplo, que o Manuel, não sei, isso também pode ser até questão de privacidade, como também pode ser questão de desconfiança ou questão de segurança. Então, se eu encaminho para o professor Luiz oculto, tá? E aí eu estou numa reunião e eu falo, olha, eu fiz tal atividade e encaminhei para o Manuel. Aí o Manuel fala assim, mentira, você não me encaminhou nada. Aí eu pego e falo, claro que encaminhei. Eu coloquei em cópia oculta ao professor Luiz, o professor Luiz tem ciência disso, né, professor? Aí o professor fala assim, sim, eu recebi o e-mail. Só que aí o Manuel fala assim, mas como? Eu não vi que você recebeu. Aí eu pego e falo para ele, toda vez que você coloca em cópia oculta, a pessoa que está em oculta recebe a mesma mensagem, recebe o mesmo conteúdo. Se tiver arquivo, ele consegue receber, ele consegue identificar todos os campos, então ele consegue identificar quem está no para, quem está no com cópia e quem está também no campo D. E, melhor de tudo, a pessoa que está vinculada ao CCO, não fica visível. Então, o cara que está lá no e-mail campo, vou até colocar aqui para ficar mais fácil, e vou colocar como números aqui, tá? Então, coloquei aqui para Manuel, com cópia, vou colocar aqui João, tá? E com cópia Luiz. Então, o que acontece aqui, ó? O com cópia enxerga João, que enxerga Manuel, que enxerga o assunto, que enxerga o D, tá? Que enxerga o anexo que tiver aqui dentro. Só que o inverso não é verdadeiro. O Manuel não consegue enxergar o professor Luiz, o João não consegue enxergar o professor Luiz, tá? Somente quem enviou consegue enxergar o professor Luiz, beleza? Tanto é que se, por exemplo, Manuel recebeu a mensagem, ele tenta responder, e a gente vai ver logo a seguir, responder todos, ele não consegue encaminhar a mensagem para o professor Luiz. Somente das pessoas que são visíveis, que são campo D, campo para, tá? E com cópia. E agora chegou o momento da gente falar sobre recebimento. Recebi um e-mail e agora eu vou responder. Quando você responde o e-mail, turma, existem 3 formas. Você pode responder somente para o cara que te enviou o e-mail. Então, você clica em responder. Você pode também responder para todos. Então, todas as pessoas vão receber essa resposta. Lembrando que o responder para todos só é possível responder para o cara que enviou no campo D. E aqui, no campo D, no campo para e no campo CC, tá? Se o cara colocou em cópia oculta, ele não vai ser chegado, então ele não é visível, tá? E, por último, o encaminhar. O encaminhar, você vai colocar aqui, que é uma terceira pessoa ou uma terceira empresa que não faz parte do e-mail. Então, o professor Luiz falou o seguinte, ó, faça uma análise do edital do Banco do Brasil. Acabei de encaminhar a resposta aí, gostei da sua análise e encaminha para mim para o Robert. Então, lembrando, no exercício anterior, quem estava trabalhando com os e-mails era somente eu, professor Luiz e o Manuel.
Agora eu vou encaminhar para uma terceira parte, uma terceira pessoa, que no caso é o Robert. Então o que acontece na prática? O encaminhar, você pega uma resposta que obteve e encaminha para uma pessoa que não está no início da mensagem, beleza? Não está no ciclo de vida daquela conversa, perfeito? Então, existem 3 coisas que a gente precisa saber. Eu posso responder, e quando você clica em responder só vai para o cara que enviou, o remetente, que é o campo D. O responder para todo mundo vai receber, menos as pessoas que estão vinculadas no cópia oculta. E o encaminhar, quando você pega o corpo do e-mail, né, a história do e-mail, encaminha para uma pessoa que está fora do vínculo, né, do ciclo de vida daqueles e-mails. Agora, coisa importante também sobre a questão de pegadinha. Quando você clica em responder para todos, eu não sou obrigado a responder para todos. Mas, imagina o seguinte, eu tenho um e-mail lá que está copiado 15 pessoas. 15 pessoas. Isso é para ganhar de tempo. E eu preciso responder para 10. É mais fácil você clicar em responder e selecionando um por e-mail. Então eu vou ter que colocar 15 e-mails, ou desculpa, 10 e-mails. Ou você fazer o processo inverso. Clico em responder para todos e eu só vou eliminar os 5 que não faz direito. Então, quando eu clico em responder para todos, eu não tenho a obrigatoriedade para responder para todas as pessoas que estão inseridas naquele e-mail. Eu posso eliminar, beleza? E aí a gente tem que até ficar atento sobre a questão de segurança, tá? Uma coisa que eu me lembrei agora, e isso é importante, até questão de LGPD, eu vou até voltar aqui no copy com cópia, tá? Imagina a seguinte situação, turma. Esse é um adendo muito importante, tá? Vou encaminhar um e-mail para uma turma que vai ter agora aqui em Mato Grosso, da Polícia Judiciária Civil, PJC. E eu tenho 40 alunos matriculados, então eu vou encaminhar o material de informática para todas essas pessoas. Perfeito? Primeira pergunta. Quando eu vou encaminhar para essas pessoas, eu tenho que encaminhar em que formato? Quando eu pergunto em qual formato, eu estou perguntando quais são os campos. Eu vou encaminhar no campo para, eu vou encaminhar no com cópia, ou eu vou encaminhar no CCO. E aí a pergunta é o seguinte: essas pessoas, elas são particulares, elas não pertencem à instituição LAC, elas são alunas, elas são clientes. E esses dados hoje sobre a LGPD precisam, né, não ficar visíveis, porque são dados sensíveis. Então o que acontece? Toda vez, tá, que você vai trabalhar com dados sensíveis, você precisa inserir os dados em CCO. E aí eu vou te dar um exercício bem prático. Eu tenho uma aluna chamada Maria, tá? Maria é casada com o João. E o que acontece? Eu encaminhei um e-mail acidentalmente no campo para, porque queira ou não, o material de aula é para conhecimento de todos, perfeito? Até então tranquilo. Só que olha a pegadinha que poderia ser em questão de concurso de público, ou em questão de prova, de concurso público. Quando eu caminhei para, tinha um aluno lá chamado José, que estava afim de Maria. E o professor, acidentalmente, o professor João Kleber, encaminhou no campo para. E o José, malandro que é, pegou o e-mail da Maria e começou a chavecar a Maria. Por quê? Porque ele teve acesso aos dados. E aí a questão de concurso público pergunta: para evitar isso, o que você teria que fazer, professor João Kleber? A resposta é a seguinte: tem que enviar para a CCO. Porque quando você envia para a CCO, o usuário que todos estejam inseridos aqui dentro, então 1, 2, 3, vamos até colocar 40, vão receber a mesma mensagem. Então ele recebe mensagem com o título, com o corpo e com o anexo. Só que ele não sabe para quem foi enviado. Então olha que jogada interessante do CCO. Ele também te permite garantir essa questão de dados sensíveis, tá? Então isso é muito importante, porque eu não posso divulgar dados de alunos, né? Até por questão... Isso eu falei sobre questão de
de chaveco, né? De questão de que poderia, digamos, gerar uma intriga, uma briga, mas tem casos que a pessoa pega o e-mail da pessoa, cria contas em redes sociais, começa a gerar constrangimento e etc. Então, conseguiram entender a ideia da importância da utilização do campo CCO? Então, o CCO ele te permite que fique oculto, tá? E as pessoas não conseguem enxergar para quem foi a informação. Tanto é que eu encaminhei, por exemplo, esse e-mail para 40 alunos da LAC. O que acontece? Se o cara clicar lá em responder ou responder para todos, ele só vai responder para mim, mesmo que tenha mais 39 alunos lá dentro. Por quê? Todo mundo que está em CCO fica invisível para os alunos. Então isso é um adendo que eu tinha me esquecido e agora, verificando a questão de recebimento, eu lembrei e é importante destacar isso para a sua prova, tá? Então vamos seguir nessa toada e agora a gente vai falar sobre a questão de dicas, tá? Algumas dicas sobre questões de e-mail. Primeiro, há limites quando você encaminha um arquivo, um vídeo, uma imagem dentro da sua, tá? Dentro da sua mensagem eletrônica. Então, se ele falar que é ilimitado, já está errado. Para esses fins, para esse tipo de mensagem que possui um arquivo muito grande, há duas opções para você fazer. Primeiro, você tenta compactar um arquivo, colocar um arquivo zipado, perfeito? Ou você vai integrar o arquivo na nuvem, conforme a gente citou lá anteriormente. Outra coisa, lembra que eu citei para vocês que quando você acessa um e-mail, você vai lá em itens enviados, significa que o destinatário recebeu, tá? Mas não significa que esse cara leu o e-mail. Para isso, existem duas nomenclaturas, tá? Que a gente chama de confirmação de leitura, na qual vai cair uma mensagem para ele, na hora que ele acessar o e-mail e falar, ó, tem aqui uma confirmação de leitura para o material do professor João Kleber. Apesar do cara ver a confirmação de leitura, vai abrir tipo um pop-up, uma notificação para ele, se ele colocar não chega essa resposta para mim, mas é mais algo para formalizar. Você fez a sua parte, e aí cabe o destinatário colocar o não. Outra coisa também que é importante sobre a questão de e-mail é a questão de notificar prioridades. Então, quando você pega a mensagem, clica lá para personalizar ela e colocar prioridades, você pode colocar lá prioridade alta. Então, ele fica como se fosse uma notificação, né? Ele fica com um ícone de uma exclamação assim, fala, ó, fique atento, fique atento, fique atento, beleza? Outra coisa que é importante, né? Não é todos os arquivos que podem ser, tá, inseridos dentro de uma mensagem. Arquivos que possuem a extensão .exe são bloqueados. Neste caso, o que eu poderia fazer? Simples. Ou você compacta o arquivo, e assim, mesmo assim, às vezes, os gerenciadores de e-mail conseguem ver o conteúdo que está dentro do zip, ou você coloca dentro da nuvem e compartilha via o link, beleza? E agora, para a gente massificar nosso conhecimento, turma, vamos responder questões, tá? Então, essa questão foi da Petrobras, no ano de 2018, e ele fala o seguinte, ó. Bruno enviou um e-mail com o seguinte cabeçalho para Carlos, né, com cópia para Dalila, com cópia oculta para Ana e de Bruno, tá? E ele fala o seguinte: se Dalila responder a esse e-mail para todas as pessoas que puderem identificar no cabeçalho da mensagem quem recebeu, para quem será enviada a resposta de Dalila? Bom, antes de olhar a resposta, vamos fazer o nosso mapa mental. Todo mundo que está em cópia oculta, então Ana e Edson, não ficam visíveis. Então Dalila não enxerga, assim como o nosso amigo Carlos não enxerga nem o Edson e nem a Ana. Perfeito?
sabendo disso, agora você vai encontrar a melhor alternativa, beleza? Então, somente para Bruno? Não, porque a Dalila enxerga o Bruno e enxerga o Carlos. Errado. Somente para Bruno e Carlos. Então, ela enxerga Bruno, ela enxerga Carlos. Aqui está o nosso gabarito, tá? Mas vamos continuar. Somente para Bruno, Ana e Edson. Gente, Ana e Edson são cópia oculta, tá? E eu até esqueci de falar para vocês, aqui o B ele tá em negrito, tá? Se eu não me engano o B é bold. Eu vou ter que confirmar agora aqui. Então, turma, aqui cópia oculta, vou até aqui tá em nomenclatura em inglês, né? Blind Carbon Copy. Aqui ela tá uma sacanagem, né? Então é a mesma coisa que CCO, né? Com cópia oculta. Ele não fica visível, tá? E logicamente que a alternativa C fala que a nossa amiga Ana e o nosso amigo Edson está visível, completamente equivocado, porque está em cópia oculta, então já era. Alternativa D, somente para Carlos, Ana e Edson. Aqui é a mesma coisa, né? Você pode até utilizar, ó, tudo que está no campo BCC, Blind Carbon Copy, ele está eliminado. Então, errado, errado e errado. Então, uma questão bacana, né, que a Sesgan Hill cobrou. E se você não souber o conceito do campo para, né, do to, do campo com cópia, do campo from, que seria o campo D. Então, vou ter que colocar aqui em português, D, CCO, CC que é padrão, e aqui para, tá? Você não consegue encontrar uma alternativa correta, tá? E mais uma que é muito importante, que é a questão de protocolos, que citei bastante, né? Essa de protocolos, turma, qualquer carreira que tu faça hoje de concurso público, ele cobra muito isso aqui. Então vamos ver o que está cobrando aqui, e dessa vez foi para o cargo de administrador. Um cliente de correio eletrônico como o Mozilla Thunderbird pode acessar suas pastas de mensagem por 2 protocolos básicos. Então, lembrando, nós temos 3 protocolos, né? Eu tenho o SMTP, eu tenho o POP e o IMAP. Então, lembra de entender o conceito. Então, se ele falou de e-mail, o que você faz? Coloca aqui do lado na prova. Então, NTTP não existe, que é de notícias e fóruns, né? TCP/IP é a nossa Constituição Federal, é o conjunto de todos os protocolos, então elimina-se também. E sobrou 3. Agora vamos identificar na prova o que ele pode cobrar. Qual o protocolo que realiza o sincronismo entre o cliente e o servidor de e-mail, replicando as ações de leitura ou trocas de diretório no servidor e permitindo que as mensagens sejam guardadas? Então, guardada significa que está armazenada, ele vai ler essa mensagem, ele não vai enviar. Então, nessa brincadeira você já pode eliminar o SMTP, que é a alternativa D. Então, sobra só o IMAP e o POP. E aí ele fala... e troca de diretório no servidor e permitindo que as mensagens sejam guardadas tanto na máquina local quanto no servidor. Então aqui ele está falando que está utilizando o recurso do Ctrl C. O que é o recurso do Ctrl C? Mantém uma imagem no local de origem, como mantém também no local de destino. Então para isso é o IMAP, que é o nosso gabarito. Se ele fala que mover-se de uma caixa para um servidor, aí sim seria o POP, beleza? Então, finalizamos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Avalie a nossa aula, que isso é fundamental para a gente ver se a gente está no caminho certo, tá bom? Então, vejam o tanto que pode ser cobrado sobre correio eletrônico. Fiquem atentos, ele não vai te perguntar se o Gmail é um correio eletrônico, vai muito mais além, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana de estudo e a gente se vê até breve, gente! Clique like.